Finalmente, hoje eu vim somente para me apresentar, para contar um pouquinho da minha história e como é que eu vim parar aqui. Meu nome é Cíntia Camargo e eu sou publicitária. A minha vida já começou não muito convencional na época dos estudos. Eu prestei vestibular para na FAAP, para comunicação social. E depois de um ano cursando a FAAP, o meu pai foi transferido para Brasília e eu, consequentemente, fui transferida para a Universidade de Brasília, para a UNB, para o curso de comunicação social. Só que eu tinha, até então, eu tinha a intenção de seguir publicidade. Comunicação social na época era um curso só, a base, e depois dessa base você fazia a sua opção para publicidade, relações públicas, cinema, rádio e TV, jornalismo. Era tudo a mesma faculdade. Hoje eu acho que é tudo separado. Mas na época não. O início, o básico era para todos. Só que quando eu cheguei na UNB, era um sistema de universidade parecido com o americano, que você pode escolher matérias da universidade inteira. Claro que o peso é menor, né, do que para o curso que você escolheu. Mas eu fiquei deslumbrada e comecei a fazer um verdadeiro turismo dentro da UNB. Para você ter uma ideia, eu fazia comunicação social e eu me matriculei no curso de medicina legal, porque eu queria ver cadáver. Aí eu me matriculei em diversas matérias de psicologia, porque eu sempre me interessei pela mente humana. Também na faculdade de filosofia eu fiz matérias. Porém, eu fui para lá numa época histórica para o Brasil. Eu me mudei para lá na ditadura e na época que começou o reboliço das diretas já, da eleição do Tancredo, da doença do Tancredo, da morte do Tancredo. Então eu comecei a pegar matéria de jornalismo. Eu queria, porque eu queria escrever no jornalzinho do centro acadêmico e eu queria estar no congresso, né? Eu queria ir lá fazer cobertura para poder escrever. Então eu queria minha carteirinha de foca, que era a carteirinha de estudante de jornalismo, e larguei as matérias de publicidade e deixei para lá e fiz só além dessas outras viagens na maionese, eu fiz basicamente jornalismo. Era um momento histórico, eu subi a rampa para ver lá Tancredo Neves e fazer a cobertura, essas coisas eu não ia poder deixar passar na minha vida, essa oportunidade. Só que aí meu pai foi transferido para São Paulo de novo. Eu voltei e tentei a minha transferência para a USP, para a ECA, como eu estava na UNB, né? Naturalmente eu poderia voltar para a ECA. Só que eu fiquei lá 3 meses e aí um dia eu fui perguntar, e aí meu deferimento, né? Porque eu estava ali como ouvinte. E eles falaram, olha, pode demorar 3 meses, o deferimento ou não deferimento, ou 33 anos. Então, eu me matriculei na ESPM. Quando eu cheguei na ESPM, gente, eu não sei responder porque eu não voltei pra FAP, as coisas foram indo assim, né? Mas eu cheguei que era uma faculdade de propaganda e marketing, e entreguei meu histórico escolar. Eles falaram, você só tem matéria de jornalismo, não vale nada o que você fez. E aí o meu pai fez um acordo inédito, acho que na história das universidades, mas ele fez um acordo que eu estudaria de manhã as matérias faltantes e à noite eu faria o terceiro ano. Quer dizer, eu deveria estar no quarto, mas aí eu repetiria e ainda faria as matérias faltantes. Eu era bolsista porque o meu pai era professor da pós-graduação, então eu fiquei lá estudando de manhã e à noite. Arrumei um estágio na Fischer e Justus. Na época de Brasília, deixa eu só fazer uma parte, eu tive a oportunidade de conviver e estudar com vários grandes jornalistas de hoje que existem aí na atualidade, Luciano Suassuna, Eumano Silva, Ana Paula Padrão, eram todos da minha turma, ou eu era da turma deles, porque a metida era eu, na publicitária metida a jornalista era eu. Então foi uma época muito
enriquecedora na minha vida. Mas aí entrei na SPM, arrumei um estágio, fiquei lá na Fischer e Justus quando eles tinham a fusão com a Young Rubicon, trabalhava em rádio e TV, produção de rádio e TV. E eu saí de lá porque acho que meu namorado queria ir pra Disney, eu não lembro, né? Foi uma história mais ou menos assim. E aí, na minha formatura, eu não estava muito interessada, porque eu fiz 6 anos de faculdade, né? Então, eu não queria fazer parte do comitê de formatura. Eu só cheguei lá para minha colação de grau e dei de cara com Washington Oliveto. E aí, eu falei, nossa, né? Queria trabalhar com ele. E na hora de eu pegar o meu canudo, que tinha que ir lá cumprimentar, né, todos os professores, na hora de cumprimentá-lo, que ele era o paraninfo da minha turma, que eu nem sabia, eu falei, eu quero trabalhar pra você. E aí ele falou, me liga depois do carnaval. Tá, tudo bem. E aí eu vou explicar por que eu liguei pra ele depois do carnaval. No primeiro dia de aula na FAP, primeiro dia, o pessoal do último ano entregou um livrinho para os calouros, e era um livrinho que contava a história de Adams Óbvio. Então, resumidamente, Adams Óbvio, ele fazia o que, sei lá, dava uma coisa na cabeça dele, ele ia lá e fazia, sabe, tipo Forrest Gump? Não tem os meandros, os complexos, os caminhos tortuosos, as estratégias, os planejamentos. Não, ele fazia o óbvio. E aquilo me marcou profundamente. Eu comecei a aplicar na minha vida a história do Adams Óbvio. Bom, eu queria trabalhar com o Oliveto na época, né? Ele era o papa da publicidade, eu estava me formando publicitária, tinha que ser com ele. Então, eu falei com ele. E ele, né, me deu ali um perdido, falando para eu ligar depois do carnaval, era em janeiro, né, que ele foi a minha colação de grau. Eu esperei passar, assim, o carnaval, liguei e a secretária falou que, não, ele tá em reunião, quem quer falar? Eu falei, é a Cíntia Camargo, óbvio, né. E tá, desliguei o telefone e falei, bom, fiz minha parte. Acho que passou o quê? Uma hora, mais ou menos. Tocou o telefone, eu atendi. A secretária falou, só um minutinho, o Washington Oliveto vai falar. Tá, oi, tudo bem, tal, não sei o quê. Ah, vim aqui conhecer a sede, então, ainda era tava passando de WGGK para W Brasil. Fui, eu não sei se ele disfarçou bem, ele perguntou como ia a família, eu falei que a família ia bem e tal, então eu falei que eu tinha saído da Fischer, que eu queria trabalhar no Rádio TV, e ele disse que o Rádio TV lá era muito chato, porque era só orçamento, eu não ia participar de filmagens, eu não ia participar de reunião de casting, não era o que eu fazia na Fischer. Então ele me ofereceu assessoria de comunicação, quer dizer, assistente da assessora de comunicação dele. E fiquei lá 2 anos, tal, apesar de eu ter estudado inglês na UNB, na FAP, no Dante Alighieri. Eu era... estudei no Berlitz, eu fiz seu LEP, minha mãe me levou para tudo quanto é lado e o meu inglês era The Books on the Table. E aí apareceu a oportunidade, meu irmão ia morar em Los Angeles, ele ia estudar música. Obviamente, o que eu fiz? Eu fiz matrícula numa escola de inglês em Los Angeles. Falei com o Washington, ele me arrumou um estágio na BBDO. Eu não falei nada para os meus pais, nós íamos apenas levar o meu irmão e buscar um apartamento para ele. E quando chegamos lá, eu me ofereci como escrava do meu irmão. Eu falei que eu ia lavar, passar a cozinhar e para ele me abrigar na casa dele. Fiz amizade com o zelador do meu prédio, que me arrumou para eu ser dog sitter, para eu passear com os cachorros do prédio. E assim aprendi o meu inglês. E eu estou explicando tudo isso para dizer da onde começou a vir a minha bagagem e o meu gosto pela diversidade. Em Brasília, na minha turma da UNB, eu era a única paulistana, tanto que o meu nome era Cíntia Sampa. Tinha um paulista, mas ele era de Ribeirão Preto. O resto era do Brasil todo e de diversos outros países. Quando eu fui para Los Angeles, os meus amigos eram franceses, suíços, espanhóis, alemães e franceses. Peguei mais gosto pela diversidade.
E voltei para o Brasil, fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de telemarketing na época. E eu trabalhei lá durante 4 anos, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu nasci com isso, que eu não sei explicar o que é, talvez os espíritas possam explicar, negócio de reencarnação, eu não sei, eu não sou espírita, mas enfim, eu nasci com essa questão de Paris. Quando eu fiz 15 anos, um tio muito querido, ele me ofereceu, quis me dar de presente de 15 anos uma viagem para Paris, mas minha mãe não deixou porque eu era muito nova. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. É, esqueci de falar que da história do Washington, ele falou, tá bom, você pode começar na quinta-feira? E eu falei, na quinta-feira não dá porque o meu namorado, ele marcou da gente conhecer um navio Costa que tá atracado em Santos. Paulo, eu te amo. Eu tinha que falar essas passagens. Mas bom, e eu tinha esse negócio com Paris. Esse negócio com Paris era meio que era uma obsessão. Eu chegava até a ser uma pessoa meio chata, insuportável com essa questão. E aí, bom, vendi meu carro, eu fiz o óbvio, né? Vendi meu carro e fui pra Paris.